était un matin dans les journaux de Paris. É meio arriscado, mas podemos falar sim sobre Bacurau. Aliás, assistimos juntos, né? Junto com o Marcelino, eu, você e o Marcelino. Você quer falar? O que é que tem... Por que é arriscado falar de um filme? O filme é perigoso? Pra mim, o filme é perigoso, Walter. Eu acho que todas as artes são perigosas. Por isso que tem muita gente querendo cortar, podar, censurar. É perigosa porque aumenta a inteligência, cria mais conhecimento e faz você ter uma interpretação de várias maneiras sobre a nossa sociedade contemporânea, a sociedade nos seus modos e política também. E o ponto Bacurau eu acho um filme importantíssimo para a atualidade, mesmo que ele tenha sido rodado, como eu vi uma entrevista do Kleber e do Juliano, eles terminaram o filme antes das eleições, terminaram em maio do ano passado. Mas eles já de alguma forma já previam que o presidente do Brasil seria uma espécie de funcionário do presidente dos Estados Unidos. Exatamente, isso que, como logo no início fala que é um futuro não muito distante, assim, no filme, é muito atual nesse sentido de você abrir suas fronteiras pro estrangeiro, pro imperialismo, principalmente americano, até mesmo no formato de você começar a fazer matança e ganhar pontos em nossa sociedade, sabe? Como se fosse descartável completamente um jogo, um gamer, sabe? Mas essa consciência da violência, ou essa proximidade da violência é uma coisa muito brasileira. Eu tenho notado que a literatura contemporânea quase não consegue fugir, é quase impossível que um autor contemporâneo fuja a uma dimensão Tarantino, não é? O Tarantino é uma normalidade brasileira. Ele é dessa forma porque ele também criou, vamos dizer assim, um cinema de gênero. Você vai como se quando existia, né? As locadoras, existia a prateleira Tarantino, não existia que o Bill é um filme de ação ou Pulp Fiction, um filme policial junto com o Cães de Aluguel, não, tinha uma prateleira Tarantino. Então ele criou um subgênero dele, que é a ultraviolência, que vem também muito das influências orientais, do cinema oriental também, que era muito Takeshi Kitano. E eu acho assim que a nossa literatura, ela bebe muito no sentido de você pegar a sociedade que você está vivendo, a situação que a gente vive, e extrapola. Eu pelo menos faço isso, eu gosto de extrapolar para mostrar que o absurdo tá tão próximo da gente, tá perto, cara, né? Tá tão próximo. Mas nós estamos aqui no táxi do Jurandir, que é um amigo com quem no outro dia discuti a vida sexual, a minha e a dele. Temos problemas semelhantes. As mulheres são todas diferentes em todo o mundo, mas os problemas gerados com o amor são todos iguais. As mulheres nos perseguem. As mulheres perseguem-nos, exatamente. Às vezes nós também perseguimos as mulheres um pouquinho. Verdade. Isso é bom. É mútuo. É mútuo. A gente arranja problemas mutuamente. Mas estamos aqui no táxi do Jurandir, atravessando São Paulo. E quando você fala que esse absurdo está próximo, dá a sensação de que é exatamente o que vamos fazer hoje. Vamos sair daqui deste centro privilegiado, junto da Avenida Paulista, e a gente vai lá para uma periferia, que eu não sei bem onde fica, porque é impossível saber coisas em São Paulo. Sim. E a gente vai um pouco mais próximo desse absurdo. Você acha como é que você vê esse país e esse estado ou essa cidade paulista que ela é composta por uma espécie de descida nos infernos de Dante, não é? Tem vários ciclos, não é? Tem vários ciclos, e à medida em que nos vamos afastando, talvez a virtude seja maior, mas a dureza, a pena é maior igualmente. Você acha que o Brasil vai ter solução, e literatura prevê isso, ou a literatura só prevê que isso vai piorar? Dizem, tem um poeta que disse, eu não vou lembrar o nome, que quando São Paulo ficar pronta vai ser linda, né? E é exatamente Já isso. não está? Ainda temos muitas coisas para resolver nessa cidade, Walter.
principalmente caminhando mais fora desse centro paulista, esse eixo central de São Paulo. Acredito o seguinte, eu acredito na luta e na parceria da união. Acabamos de ter na semana passada a balada literária, que você esteve junto com a gente, deu uma aula lá em Perus, que é relativamente considerada periferia de São Paulo, e eu acredito que a literatura, e estamos a caminho da Cooperi, comandada pelo Sérgio Vaz há mais de 14 anos, está na resistência. Eu acho que numa resistência literária de você pegar um lápis e escrever, você falar a sua literatura, publicar seus próprios livros, porque a situação do mercado editorial também está muito baixo, e você escutar, sabe? É tão bonito você escutar a pessoa recitando o que ela escreveu, o que ela extraiu de dentro, do interno, e está externizando aquele seu desejo mais absurdo de você conviver todo dia com essa sociedade, extrapolar todas essas nossas direções e caminhos que nós estamos tendo, batendo de frente com o status que São Paulo fornece e deixando para trás um pouco a situação da periferia. Eu acho que é muito que eu acho que se a gente escrever muito, se o Sérgio Vaz mesmo falou, se eu começo que perguntaram para ele, o Sérgio Vaz perguntaram para ele, pô, mas você escreve muito sobre crueldade, miséria, sobre violência. Ele falou, se eu começar a escrever coisas bonitas, eu fico feliz e paro de escrever, porque o mundo ficou bom. Então é isso, é essa palavra de Sérgio Vaz que eu falo sobre a literatura e o porquê da violência na nossa literatura, principalmente em São Paulo e na periferia. De algum modo, eu fico com a sensação de que é preciso construir uma normalidade em cima desse estado vulnerável, não é? O lugar é vulnerável, o lugar de cada cidadão é vulnerável, e a pessoa precisa de encontrar uma forma de ser normal, não é? E por isso de conviver com esse absurdo, ou com essa proximidade do absurdo. Mas Jorge, eu estou muito impactado com a leitura do seu novo livro, o seu segundo livro de contos, somente nos cinemas. É uma série de 14 contos que eu estou achando brilhante. Eu li o livro avidamente, concordo com o pusfaciador quando ele diz que há imagens que constroem uma força na nossa cabeça que nos fazem ir parando, e por isso a avidez de leitura acaba por também encontrar essa coisa de ficar impactada e de ficar pasmada diante de determinadas situações que você cria. Jorge Vicente Valentim, eu queria dizer o nome dele, tenho que estar aqui segurando o microfone e o livro procurando o nome dele. E eu queria muito que você comentasse isto. Normalmente a literatura tem dado lugar a muito cinema, não é? Sim. O cinema dá lugar a muita crítica, toda a gente tem uma opinião, mas não é imediato que o cinema dê literatura. Sim. Que alguém, por ver muito cinema, subitamente construa uma literatura tão ligada à sabedoria das imagens, inclusive à tecnologia das imagens, e é exatamente o que você faz. Que cinéfilo é você para se tornar um tão belo escritor? Primeiro eu queria falar que foi uma honra a sua leitura mesmo, Walter, querido, e um leitor ávido, e um belo, maravilhoso, magnífico escritor. Eu sempre falo que a primeira arte que eu tive contato foi o cinema. Foram os filmes. Desde quando eu ia com meus pais, o meu pai me levava lá em São Carlos, no interior, todo sábado nas locadoras de filmes, VHS ainda, e eu ficava nas prateleiras buscando o que ver, e aquele montoado de filmes com os posters, com os cartazes, e eu ficava fascinado. E quando eu colocava para assistir, eu ficava vendo uma vida ali que não era minha, mas eu estava sendo um observador daquela constante trama, enredo, e eu falei,
caramba, que coisa magnífica. E eu sou um diretor frustrado. Eu queria muito fazer cinema, não consegui. Fui para letras. Mas o cinema sempre estava na minha cabeça. É uma constante câmera fazendo vários planos e eu fazendo a montagem dela. E eu quis transpor essa visão de cortes, visão de montagem, de planos para as letras. E como que fazer um filme em letras, um filme rodado em palavras. A verdade é que você conseguiu. Oh, que magnífico ouvir isso. É exatamente isso. Era o que eu fazia. Eu sempre faço os cortes. Eu gosto muito de diálogos. Então o cinema nos trouxe muitos diálogos maravilhosos, magníficos. E eu quis brincar também de não deixar de lado as questões de sociais ou algum tema que envolva reflexão, mas também que o cinema fizesse esse caminho, esse diálogo entre literatura e cinema, sabe? Entre filme e cinema. Nada diferenciado, todas as artes estão juntas. Ainda mais nessa sociedade contemporânea. Isso foi um trabalho de 1 ano e meio, depois do meu primeiro livro, Somos Mais Limpos pela Manhã. Eu quis trazer o cinema, colocar uma cenógrafa, colocar um ator decadente, um roteirista que está perdendo a mão, digamos assim, de escrever um livro, de escrever um roteiro. A Bianca Moves tem muito de mim, que é um dos contos, que é uma moça que é cinéfila, amante de cinema, vivia em São Carlos. São Carlos tem muito de mim, cidade onde eu cresci. Morei, vivi... Você viveu 20 anos em São Carlos? Mais de 20 anos. Eu nasci aqui em São Paulo, mas fui rebento, assim, com 5 anos para São Carlos. Interior, uma cidade de 200 mil habitantes. Pequeniníssima. E eu quis colocar São Carlos. Eu acho que era um acerto de contas com São Carlos. Porque São Carlos é um crescimento forçado, porque eu fui pequeno, fui com a minha família, sabe? Então eu cresci naquele ambiente forçado, porque não tinha para onde correr. Mas você começa a pegar amor e ódio. Então tem muito São Carlos aí, sabe, também. E o do cinema de São Carlos, cinema de rua, que você pagava baratíssimo, menos de 10 reais, menos de 5 reais para assistir um filme. Eu vivia no cinema, sabe, todo final de semana eu assistia mais de 3 sessões. Então foi minha primeira arte que eu tive contato, Walter. E eu quis fazer essa homenagem à 7ª arte. Eu quero muito ler uma passagem em que você vê a 7ª arte pelas tripas. É uma coisa de uma visão interna que só um diretor saberia fazer. E para dizer isso, ainda que em literatura, não pode ser um diretor frustrado, tem que ser um diretor que está dando certo com um meio que não é filme, ou que não usa a película, mas de alguma forma faz ver através do que escreve. Esta página do seu livro é maravilhosa. A cenografia é a obra mimética da natureza. Extrai-se aos poucos o seu objeto concreto para um plano tridimensional. Comece pelo texto. Leia mais de 5 vezes o roteiro e anote tudo o que pode ser transformado em quantidades de materiais maciços. Podem ser escadas, tablados, pódios, pilares, pisos, estruturas horizontais, verticais, curvas e linhas importantes para uma reflexão artística. E tudo de forma maleável para uma desmontagem fácil. Faça esboços, utilize todo o palco ou o estúdio, suba as cordas, reforce as beiradas, afaste-se aos detalhes. Críticos são chatos com o inverosímil, interprete o ambiente. Cenários são atores sem falas. Só quem pensa o cinema muito por dentro é que poderia desnudar o cinema desta forma e criar uma literatura que chega ao ponto de ver os cenários como atores sem falas, porque de alguma forma são isso, eles intervêm na narrativa. Sim. E é tudo uma questão de você ter uma visão e acompanhar sempre o cinema. Eu falo,
desde criança acompanho o cinema e sempre, desde o plano, eu me torno até um cinéfilo chato quando eu vou assistir um filme, vou no cinema com alguém, comenta aquela cena, aquele corte, aquele cenário, aquela fotografia, sabe? Porque você vai criando um hábito de você assistir e rever, que eu falei, nossa, eu tenho que escrever isso, eu tenho que escrever. Veio muito de mim interpretar aqueles cenários, fazer com que eles sejam aqueles atores mesmo, estão interpretando ali, eles estão lá, eles vão usar aquele revólver que vai atirar na próxima cena, é um ator. Ele é muito mais importante do que o cara que atirou, porque ele que tirou a vida daquele personagem ou vai tirar a vida daquele personagem. Inclusive, um bom diretor nunca escolheria qualquer revólver, né? Exatamente. Aliás, se nós, citando novamente o Tarantino, se lembrarmos o Tarantino, tudo no Tarantino, até um som, a ínfima parte de uma música, por exemplo, tudo é obstinadamente identitário, né? As trilhas sonoras dos filmes do Tarantino são personagens à parte. Assim como do Martin Scorsese. O Martin Scorsese, ele trabalha muito com trilha sonora, com música. Você pega Os Bons Companheiros, você pega Os Infiltrados e até mesmo Taxi Driver, foi o último trabalho do Herman Hesse, né? Na trilha sonora. Ele trabalha muito com a expectativa e com o ambiente. A música é um ambiente daquele plano cinematográfico, sabe, Walter? Então eu sempre observo isso. O diretor também é um ator, porque ele tá fazendo aquele plano, aquele plano pode que dura um segundo, são mais do que um conto na sua interpretação como público, sabe? Eu vejo muito isso. E o Tarantino é engraçado, Tarantino, quando voltando a falar do absurdo, do extrapolar, é muito tarantinesco também, porque você vê os filmes do Tarantino, a pessoa parece que tem mais de 25 litros de sangue, sabe? A extrapolação que você falava há pouco. Exatamente, eu quero escancarar, mas do jeito mais absurdo, trazer mais pra baixo. Os personagens correm risco sempre nos meus livros. Jorge, fala para mim, um dos seus contos é um diário, e nesse diário a personagem que vai enumerando uma longa lista de diretores. Nenhum dos diretores está ali por acaso, porque são super bem escolhidos, são diretores que dariam uma belíssima cinemateca, eu diria que são os fundamentais. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre os seus diretores, os filmes que mais o impactaram, e que filmes é que você, porque em vários contos você vai chamando filmes para o texto. Que filmes é que lhe foi impossível deixar de citar? Uma interessante que chama-se Diário de JF, Diário de Jorge Filionini, vamos dizer assim, que é a partir de mim esse personagem. E como eu falo, eu era um diretor, eu sou vamos dizer assim, me considero um cineasta frustrado, e ele tá lá desde os bastidores, coisas que eu sempre queria estar num set de filmagem, nunca estive. Então, nunca podia deixar de lado um diretor que eu acho magnífico. A gente já conversou muito sobre ele, que é o Ettore Scola. Sim. Ettore Scola, diretor italiano, ele fez obras magníficas que também, com aquele seu humor sombrio, e extrapolar um pouco com o cotidiano, com o banal do cotidiano. Você pega Feios, Sujos e Malvados, é um banal. É risível, aquele dente amarelo, assim, que você vê daquela família, o Nanni Moretti, sabe? Mas todo o clássico cinema italiano tem um pouco isso, não é? Esse sujo que de tão miserável chega às vezes a ser ridículo, a gente ri de coisas. O Fellini era um mestre, por exemplo, a gerar situações risíveis, mas em cima de uma miséria humana tremenda. Claro, e o Fellini tá lá com o La Strada, coisa magnífica, com o Anthony Quinn, fazer um trabalho maravilhoso. 8,5 dele com o Mastroianni, pra mim é um fenômeno.
Mas não podia deixar também outros grandes como Agnes Varda, que é até a minha dedicatória, que é a epígrafe, que é o cinema é luz e tempo, Walter, sabe? Cinema você é entregue aquela luz da tela e você vai no tempo daquele cotidiano, daquela história que você não conhece, está conhecendo. Então a Varda, o Godard, o pessoal da Nouvelle Vague, o pessoal da nova Hollywood, como Brian De Palma, Scorsese, ou Coppola. Jorge, falo de brasileiros que você vai ficar mal visto se não disser nenhum brasileiro. Diga bem de Walter Salles, por favor. Fale de Madame Satã, por favor. Claro, os brasileiros. Walter Salles é incrível. Ana Mulaert é magnífico. O Durval Discos, Que Horas Ela Volta, Proibido Fumar. O Cacá Diegues com Bye Bye Brasil é incrível. Cinema Aspirinas e Urubus, do Marcelo Gomes, é uma obra-prima do cinema, assim, é brilhante. Glauber Rocha com Deus e o Diabo na Terra do Sol. Corisco, um personagem que até hoje é estudado, Corisco. Além disso, a Suzana Amaral com A Hora da Estrela, que ela conseguiu também trazer aquela complexa obra da Clarice Lispector para a tela. E a Marcélia Cartacho, espetacular no papel da Macabeia. E o cinema brasileiro eu adoro, que desde Cidade de Deus, que veio também da obra do nosso querido Paulo Lins, e o Fernando Meirelles fez brilhantemente. Eu acho que o cinema brasileiro é cada vez melhor, ainda mais com o cinema pernambucano de Cláudio Assis, Kleber Mendonça Filho, mesmo o Marcelo Gomes que eu citei, o Karim. É fantástico. Eu acho a Adélia Sampaio foi a primeira diretora negra a fazer um filme no Brasil, isso nos anos 80, Walter. Ela fez um filme maravilhoso, cara. Ela tem que sempre ser homenageada por isso. Acho que o Brasil tem clássicos maravilhosos. E de alguma forma parece que se prepara para ter muito mais maravilha ainda, porque tenho a sensação, não sei se você concorda, mas tenho a sensação de que eu diria que as minorias ou as populações que têm sido mantidas à periferia, e estamos caminhando para a periferia, que hoje é esplendorosamente vibrante e reclamando um lugar de voz, um lugar de fala, não é? Tenho a sensação de que essas identidades negras, essas identidades indígenas, essas identidades LGBT, por exemplo, estão urgentes no Brasil e vão mudar muita coisa agora. Você acha que o Brasil, com este recrudescimento de regime político, vai ao mesmo tempo potenciar os nervos dessa gente? Vai agitar, como eu falei, a resistência. As pessoas estão querendo cortar a Ancine, que é um órgão que mais apoia o cinema, né? A feitura do cinema. Estão querendo cortar, o governo está querendo cortar, mas o pessoal está começando a fazer uma resistência de, beleza, vai cortar, vamos jogar no YouTube, vamos fazer nossa própria mostra, vamos fazer nosso cinema, sabe? Vamos lutar para que não morra a sétima arte, o audiovisual no Brasil. Vamos sempre unir. Eu acho que é uma questão de união, parceria, sempre. Desde do Godzilla. Godzilla, ele é um grande diretor. Ele tá com uma série muito agora famosa na Netflix. Então tem uns caminhos assim que a gente tem que driblar para ir contra esse governo, porque eles querem censurar, na verdade. Querem cortar tudo que não é do feitio deles. Que o feitio deles é coisa de maléfica, como questão LGBTQI, as questões da negritude, as questões da periferia. Então, eu acho que é um momento de união, é um momento de resistir e lutar mesmo, colocar a cara a tapa, colocar a primeira claquete assim e cortar e apertar o dedo desses caras. Você sabe o que eu acho, Jorge? Uma coisa que todo mundo
desde o início da história, sabe que merda, ela fertiliza. Merda é estrume, e a merda que está instalada aí no governo, ela vai fertilizar o país, vai adubar esse terreno humano, e a comunidade a seguir, a geração a seguir, vai sair muito mais empoderada, não é? Como vocês dizem aqui no Brasil, muito mais empoderada, com muito mais urgência da criatividade e da exigência de direito. Exatamente, e não vai calar. Eu acredito, não vai calar, como fez agora na Bienal. O Crivella quis cortar, quis retirar os conteúdos LGBTQI. Não vai ter uma batalha muito grande de ir contra isso, sabe? Bater de frente mesmo. Acho que não tem que ficar à mercê desses caras, ou ficar, como fala, muito quieto, assim, deixa rolar. Não, tem que bater de frente, volta. Eu acho que com o livro aí, com a balada literária, com muito mais mostras de cinema e livros a serem divulgados, a poesia falada, os slams, os saraus, vai bater de frente, vai ter uma resistência grande com as artes que estão sendo proibidas aqui, proibidas e censuradas aqui. Dans les journaux de Paris.